Continuando o tema da questão da propriocepção cognitiva, vamos ver um exemplo que aconteceu na história da humanidade, quando um pensador, um filósofo chamado Agostinho, que hoje chamam de Santo Agostinho, para mim não tem nada de santo, até ele atrapalhou o desenvolvimento da humanidade, o conhecimento da humanidade, a liberdade de pensamento. Ele chegou à conclusão maravilhosa de que quando nasce gêmeos, pessoas teriam que ser iguais, viver a vida igual, porém não viviam. Então ele teve a percepção e falou bem assim: olha, a astrologia é uma fraude, porque duas pessoas nascem no mesmo dia e não são iguais. Pois é, que besteira que ele falou, né? De santo não tem nada. Tem um pilantra que foi usado o texto dele pela Igreja Católica para condenar o desenvolvimento da astrologia, que os luteranos se desenvolveram muito bem. Pastores luteranos eram estudiosos da astrologia, mas antes deles serem pastores luteranos, né? O tema era muito estudado. Mas vamos pensar, os gêmeos, duas pessoas nascem da mesma barriga, são iguais? Eu tenho um exemplo dentro da minha família que eu quero utilizar. Tenho dois irmãos que são gêmeos. Então, veja o primeiro que nasceu. Ele nasceu com ascendente no último grau de Aquário. Aquário gosta de grupo, gosta de gente, gosta de estar interagindo com o coletivo. Ele é assim. O segundo já nasceu no ascendente em Peixes. E Peixes é introspectivo, mais calado, mais na dele. E como é que é esse irmão? Assim, ele gosta mais de estar no mundo dele, pescar, no mar e essas coisas assim. Mas são muito parecidos? Sim, muito parecidos. Por quê? Tem o Sol em Virgem, Marte em Virgem, Mercúrio em Virgem, Plutão em Virgem. São cri-cri, são detalhistas, meticulosos, bem exigentes. Meu pai tinha Marte em Virgem, Mercúrio em Virgem, e, portanto, eles têm muito desse pai exigente, meticuloso, a ponto de fazer uma tabela num quadro com preguinhos, desenhar as chaves para dizer cada uma das chaves para que servia, com a numeração embaixo, uma tabelinha dizendo: ó, a chave número tal é da garagem. Ele brigava com a gente se a gente não botasse na chave da garagem, no desenhozinho exato que ele colocou, meticuloso, crítico. Então, foi um homem serviçal, era o funcionário número 1, perfeccionista, um pai dedicado, trabalhador. Mas veja bem, esses dois são assim? São, no dia a dia da vida deles são assim. Mas o que eles têm diferente? Eles têm diferente o ascendente, que é como a pessoa se comporta no mundo exterior. E os valores, cada casa astrológica tem um valor diferente, e as casas astrológicas deles acabam sendo diferentes também. E além disso, tem o regente do ascendente. Ora, se o ascendente 1 é Aquário, é regido pelo planeta Urano, Urano está na casa 6. E o outro? O outro é ascendente em Peixes, está na casa 8 para 9, né? Então, na diferença ali muito pequena. Então, percebem que a diferença de minutos, no caso deles 15 minutos, mas 4 minutos muda 1 grau na linha do horizonte. Portanto, pessoas podem nascer gêmeos e por causa de 4 minutos mudar o ascendente. Vão dizer os médicos que são bivitelinos, que são óvulos diferentes, criam características físicas diferentes, e os univitelinos, que são um único óvulo que partiu em 2 e, portanto, são muito parecidos.
Mas todos os dois casos nós vamos ter que olhar, nasceu com ascendente diferente ou nasceu com ascendente igual. Eu tenho clientes que são gêmeos, né? 2 clientes que são gêmeos, nasceram com 5 minutos, tem um ascendente do mesmo signo, mas com um pouquinho diferente no ângulo. Então, se, por exemplo, se um tem Vênus em harmonia com ascendente, o outro vai ter Vênus em harmonia com ascendente, porém mais fraco. E numa questão cotidiana, o que tem mais forte se destaca do que tem menos forte, não que não esteja forte. Então, quando a gente compreende que pessoas criam teorias, essas teorias começam a ser vendidas pelo mundo afora, não quer dizer que elas são verdadeiras. E muitos seguem, por quê? Porque há um desejo de defender uma verdade. Então, os pastores de igrejas evangélicas que são contra a astrologia, não são contra porque eles pararam para pensar, estudar e verificaram se é verdadeiro. São contra porque a Igreja Católica lutou contra Lutero e os pastores evangélicos no Brasil foram divisão da Igreja Católica já aqui. Então, eles não foram lá no passado verificar se esse conhecimento é válido ou não. Então, levam mentira para os outros, compreendem a vida de uma forma errada. Então, nesse treinamento, nós vamos estar trabalhando essa questão do resgate da propriocepção cognitiva, ou seja, a liberdade de pensamento.